de Bolsonaro. O Lula declarou que o que houve em Cuba foi apenas uma passeata. O que o senhor acha desse tipo de visão? Obrigado. Prezado Augusto Nunes, o que ele demonstra com isso é que ele continua apoiando o regime cubano. Para ele aquilo está uma maravilha. Você vê, quando fizeram o Mais Médico conosco, aqui no Brasil, aí eu trabalhei contra o Mais Médico. Até porque em torno de 80% do salário ia direto voltava para Cuba essa grana aí. E uma das cláusulas do contrato, Augusto Nunes, é bom te forçar pela memória, sei que você tem uma memória de elefante aí, né? Uma das condições para o cubano vir para cá, e o Brasil topou, era se algum cubano pedisse asilo, ele seria extraditado, o repatriado, voltaria para o seu país. E olha o que aconteceu. Quando, no segundo turno, anunciou a nossa vitória, eu não podia fazer nada naquele momento. Eu só seria presidente a partir de dia 1º de janeiro do ano seguinte. Mas antes de chegar a data da minha posse, os cubanos bateram em retirada. E eu falei durante a campanha, e confirmei depois também, que o cubano que porventura quisesse ficar no Brasil, eu daria asilo para eles. Eu não tenho o número exato aqui, mas chega, mais de 2.000 ficaram aqui no Brasil. Não quiseram voltar para o paraíso do Lula, o paraíso do pessoal socialista, não quiseram voltar para lá. Né? Resolveram ficar no Brasil. E mais ele, o que eu falei? Né? E depois foi acertado com a saúde. Daríamos um tempo a mais para eles ficar aqui num programa, o Mais Médico Semelhante, por um tempo definido, e a partir daquele momento, poderiam trabalhar no Brasil como médico, desde que fosse aprovado no programa do Revalida. Agora, nunca é demais eu falar para a população brasileira que o Mandetta queria a todo custo e conseguiu, num projeto nosso, né, fazer com que a Câmara aprovasse, né, que as particulares, eu sei que tem excepcionais universidades particulares no Brasil, mas que as particulares, de maneira geral, pudessem praticar o teste de revalida. Eu vetei isso, o Mandetta foi lá no Congresso, trabalhou lá para derrubar o veto, sem a gente saber. E faltaram 4 votos para que o Mandetta conseguisse, então, o seu intento de aprovar aí as particulares, todas a fazer a prova de revalida também. Então, Augusto, essa mensagem aí do Lula, né, é uma prova que, para ele, o regime cubano está uma maravilha. Lá não falta energia elétrica, não falta alimentos, não falta remédios e não falta liberdade também. Você lembra, Augusto Nunes, teve um problema na Venezuela, no tempo do Chávez, né? E o Lula falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E eu não consigo entender como pessoas no Brasil esclarecidas, bem de vida, defendem, né, quem tem essas posições. Quem tem essas posições. O que ele quer, no fundo, é roubar nossa liberdade. Vejam documentos do PT que falam de 2014, 2016, que falam análise da conjuntura. Ele é bem claro esse documento. Onde erramos? Uma das coisas que ele fala onde erramos, Augusto Nunes, tem a ver diretamente com vocês. Erramos em não ter um controle social da mídia. E não mudarmos os currículos das academias militares. Tá? E não promovemos os oficiais generais pelo critério democrático. Qual o critério democrático para promover o oficial general? É ele pegar a lista lá dos coronéis, né, junta lá aqueles ministros que você conhece, o ministro dele, e promove o João, não o Joaquim, promove o Pedro, não o Antônio. É esse o critério democrático dele? Não é pela vida pregressa, meritória do oficial? Então é o risco que a gente corre o tempo todo. E eu sempre disse, né, no tempo lá da esquerda, né, que eles batiam na gente, criaram comissão da verdade, o PT queria comissão da verdade. E eu falei lá, comecem analisando o sequestro, tortura e morte de Celso Daniel. Isso tudo é para desgastar as Forças Armadas, desacreditar as Forças Armadas perante a opinião pública, que eu sempre disse. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Se conseguir aí trincar as Forças Armadas, então o caminho está aberto para o socialismo. E daí, o que é o socialismo? É o que vive lá aí. Nosso pessoal em Cuba, né? Nossos irmãos em Cuba, nossos irmãos na Venezuela e por aí fora.